Eles não carregavam espadas reluzentes, nem cavalgavam montarias nobres, mas em suas mãos um simples arco de teixo se transformava em uma arma capaz de decidir o destino de batalhas inteiras. Eram homens comuns, camponeses, pescadores, pastores, que, treinados desde jovens, aprenderam a dobrar arcos tão poderosos que exigiam anos de prática apenas para conseguir manejá-los. Chamados de arqueiros galeses, eles se tornaram o pesadelo da cavalaria pesada medieval. De longe, suas flechas atravessavam armaduras, desorganizavam exércitos e quebravam a moral dos mais valentes cavaleiros. Hoje, no Espada e História, vamos conhecer os guerreiros que mudaram a forma de lutar na Europa medieval, mostrando que, às vezes, a vitória não vem da força bruta, mas da precisão de uma flecha disparada na hora certa. Para entender o surgimento dos arqueiros galeses, precisamos voltar à Idade Média, em uma época em que a cavalaria pesada dominava os campos de batalha. A Inglaterra e o país de Gales viviam em constante conflito desde o século XII. Os reis ingleses buscavam subjugar os galeses, enquanto estes resistiam bravamente nas montanhas e vales de seu território. Foi nesse cenário de luta e sobrevivência que o arco longo galês começou a se destacar. O arco não era apenas uma arma, era parte do cotidiano. Enquanto outros povos dependiam de lanças e espadas, os galeses desenvolveram arcos feitos de teixo, capazes de lançar flechas a distâncias impressionantes, chegando a mais de 250 metros. No século XIII, quando o rei Eduardo I da Inglaterra finalmente conquistou o país de Gales, percebeu que aqueles camponeses arqueiros não eram apenas resistentes, eram também guerreiros de valor inestimável. Foi assim que, de inimigos, os arqueiros galeses se tornaram parte essencial dos exércitos ingleses, levando suas flechas para algumas das maiores batalhas da Idade Média. Os arqueiros galeses não eram nobres nem cavaleiros, eram homens do povo, camponeses, caçadores e pastores que desde muito jovens aprendiam a manejar o arco como parte da vida diária. O treinamento começava cedo, geralmente na infância. Um menino galês já recebia arcos menores para fortalecer os músculos do peito, das costas e dos braços. Com o tempo, passava a utilizar o temido arco longo de teixo que exigia uma força extraordinária. Arqueólogos modernos estimam que a tensão para puxar a corda chegava a 80 quilos. Isso moldava o corpo desses homens de forma única. Seus ossos, conforme revelaram estudos em esqueletos medievais, ficavam deformados devido ao esforço constante, especialmente nos ombros e braços. A vida deles era simples e dura. Trabalhavam na terra ou no pastoreio, mas, quando convocados, tornavam-se parte do exército inglês. Diferente dos cavaleiros que recebiam privilégios, os arqueiros eram pagos modestamente. Ainda assim, sua presença no campo de batalha era decisiva. E havia um detalhe curioso. Por lei, em muitos reinos ingleses, todos os homens livres eram obrigados a praticar tiro com arco nos fins de semana, para garantir que a habilidade nunca se perdesse. A arma que fez os arqueiros galeses entrarem para a história foi o arco longo de teixo, conhecido como longbow. Com mais de 1,80 m de altura, quase do tamanho do próprio arqueiro, ele exigia uma força descomunal para ser tensionado. Suas flechas, feitas de madeira de freixo ou pinho e com pontas de ferro, podiam atravessar uma armadura de placas a curta distância e perfurar couraças e escudos mesmo a longos alcances. Eram disparadas com tanta velocidade que uma chuva de flechas parecia transformar o céu em escuridão. Em combate, os arqueiros galeses formavam linhas compactas, geralmente protegidas por estacas afiadas cravadas no chão para deter a cavalaria inimiga. Eles lançavam suas flechas em uníssono, criando uma tempestade mortal que desorganizava as formações antes mesmo de o inimigo chegar ao corpo a corpo. O ritmo era impressionante. Um arqueiro bem treinado conseguia disparar até 12 flechas por minuto. Isso significava centenas, às vezes milhares de projéteis cruzando o campo de batalha em segundos. Embora carregassem adagas e pequenos machados para se defender no combate próximo, sua verdadeira força estava na distância. E quando disparavam juntos, a cavalaria pesada, considerada invencível, se via reduzida a presas fáceis. O verdadeiro poder dos arqueiros galeses brilhou durante a Guerra dos 100 Anos, entre Inglaterra e França. Em 1346, na Batalha de Crécy, cerca de 6.000 arqueiros ingleses, muitos deles galeses,
transformaram o campo de batalha em um cemitério para a cavalaria francesa. As flechas caíam como chuva, atravessando armaduras e derrubando nobres em seus cavalos. Ali ficou claro que a era dos cavaleiros blindados estava chegando ao fim. Anos depois, em 1356, na Batalha de Poitiers, novamente os arqueiros foram decisivos. Eles enfraqueceram o exército francês antes do choque principal, garantindo mais uma vitória esmagadora para os ingleses. Mas o auge viria em 1415, na lendária Batalha de Azincourt. Em um terreno enlameado, cercados por um exército francês muito superior, os arqueiros galeses e ingleses cravaram seu nome na história. Protegidos por estacas, dispararam flecha após flecha contra a cavalaria francesa, que atolava na lama e caía sob o peso das próprias armaduras. O massacre foi tão grande que, contra todas as probabilidades, o rei Henrique V saiu vitorioso. Essas batalhas mostraram ao mundo que um simples camponês com um arco podia derrubar o mais orgulhoso cavaleiro medieval. Muito se fala sobre os arqueiros galeses, mas nem tudo é verdade. Um dos maiores mitos é que suas flechas atravessavam qualquer armadura facilmente. Na realidade, em longas distâncias, o impacto muitas vezes não perfurava as placas mais espessas, mas ainda assim derrubava o cavaleiro, desequilibrava a formação e causava pânico. De perto, porém, eram capazes de perfurar até os melhores equipamentos de guerra. Outro mito curioso envolve o famoso gesto de V com os dedos. Dizem que os arqueiros capturados pelos franceses tinham os dedos indicadores e médios cortados para nunca mais dispararem flechas. Por isso, após uma vitória, mostrariam os dois dedos aos inimigos em desafio. Embora essa história seja popular, não há registros históricos confiáveis que a confirmem. A verdade é que os arqueiros galeses eram uma combinação rara de treinamento desde a infância, resistência física e disciplina em grupo. Não eram guerreiros de armaduras brilhantes, mas o terror psicológico que causavam muitas vezes valia mais que o próprio dano físico. O auge dos arqueiros galeses durou pouco mais de 2 séculos, mas seu impacto ecoa até hoje. Com o passar do tempo, o avanço da pólvora e das armas de fogo começou a reduzir a importância do arco longo. Mosquetes e canhões se tornaram as novas forças dominantes nos campos de batalha. Ainda assim, o legado dos arqueiros galeses jamais foi esquecido. Eles provaram que guerreiros sem título de nobreza, sem armaduras douradas e sem cavalos de guerra podiam mudar o destino de nações inteiras. Seus feitos em Crécy, Poitiers e Azincourt marcaram o início do fim da supremacia da cavalaria pesada medieval, abrindo caminho para uma nova era na arte da guerra. Até hoje, o arco longo é lembrado como uma das armas mais letais da Idade Média, e os arqueiros galeses como símbolo de disciplina, coragem e do poder da precisão. Eles não usavam coroas, nem portavam espadas lendárias, mas com seus arcos longos, os arqueiros galeses mudaram para sempre a história da guerra medieval. De simples camponeses tornaram-se o pesadelo da cavalaria. Homens que, unidos, provaram que disciplina e habilidade podiam vencer o brilho das armaduras e o peso dos escudos. Séculos depois, suas histórias ainda ecoam como flechas disparadas no tempo, lembrando que às vezes os verdadeiros heróis não usam títulos, mas deixam marcas que nenhum império consegue apagar. E você, já conhecia o poder dos arqueiros galeses? Deixe seu comentário aqui embaixo e conte pra gente. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos que também amam a história dos grandes guerreiros. Assim, juntos, vamos continuar desvendando os segredos do passado.